Irmãos, nesta noite eu gostaria de falar sobre um texto pequeno, porém muito conhecido. E eu diria, não é exagero afirmar que este é o texto mais conhecido da Bíblia. É o texto mais amado da Bíblia. Talvez por conhecermos, ser o primeiro texto que, quando começamos a ir à igreja, começamos a ter contato com a Bíblia, é aquele primeiro versículo que aprendemos. Todo mundo sabe já qual é o versículo? João 3,16. Eu gostaria de ler João 3,16 com a igreja. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional, na NVI, para poder trabalhar este texto. E vamos pegar deste texto uma expressão muito pequena. E o texto diz assim, só relembrando aquilo que os irmãos por certo conhecem. Vamos ler o texto juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante observar, irmãos, eu ao ler este texto aqui, começo a observar que este texto, ele passa a retratar a essência do Evangelho. É o conteúdo que expressa aqui com muita precisão um extrato concentrado da mensagem da graça de Deus. Tudo pode ser resumido neste versículo, neste Evangelho concentrado neste versículo, porque Evangelho é mensagem de boas novas. E aqui este texto ele traz-nos a mensagem das boas novas. E aqui nós começamos a observar que nesta mensagem, que além disso, ele nos dá um alerta. Quando eu leio neste texto de João 3,16, principalmente já no meio deste versículo, o texto me chama aqui a atenção, quando diz assim: o que nele crê, não pereça. O que nele crê, não pereça. O Evangelho de João 3,16, como eu falei, ele é um extrato do Evangelho, mas por certo, alguns pontos ele não vai abordar, mas ele trabalha especificamente pontos fundamentais para nós salvos em Cristo Jesus e para o que não é ainda salvo em Cristo Jesus. O que não encontramos neste texto? Não vamos encontrar algo falando aqui sobre a glória de Deus, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a chamada eficaz, sobre a regeneração, a justificação, porque não é um tratado teológico. Mas esse texto, ele tenta aqui mostrar-nos o que é perecer. Ele mostra a prova do amor de Deus para conosco. Ele mostra a exigência da fé e a promessa que Deus nos deixa através da vida eterna. Eu diria que isso aqui compõe aqui 4 pilares importantíssimos para o entendimento da mensagem que Deus quis deixar para nós através deste texto muito inspirado. E o Evangelho, queridos, é algo que nós podemos aproveitar e nos deleitarmos com a doçura do Evangelho. O Evangelho ele traz na sua essência uma doçura. E ao provar cada verdade deste versículo, nós podemos aqui, queridos, nos deleitar contemplando o que o Senhor deixa para a sua igreja. E muitas das vezes, ao olharmos essas 4 verdades sobre as boas novas de Cristo, é indescritivelmente grande, profunda e importante para as nossas vidas.
a análise e reflexão, porque elas são infinitamente mais essenciais do que qualquer outra coisa. Que Deus, ao lermos este texto, ao nos debruçarmos sobre ele, possa dar uma chacoalhada nas nossas vidas e nos acorde para a imensidão, para a grandeza, para a importância, para a seriedade, o esplendor da suprema verdade que está revelada neste versículo. Talvez por termos um contato com este versículo logo que chegamos na igreja ou quando começamos a ler a Bíblia, e aí decoramos, e muitas das vezes o fazemos de forma mecânica, não conseguimos ir à profundidade que João quis nos deixar neste texto. Que nesta noite o Senhor torne este versículo para cada um de nós muito real, mais real do que qualquer coisa que tocamos, mais real do que qualquer coisa, o som que já ouvimos, muito mais real do que qualquer cheiro que já sentimos, mais real do que qualquer sabor que nós provamos ou sensação que experimentamos. Que o Senhor nos dê, queridos, o sabor espiritual das verdades de João 3,16. E aí eu posso pensar, como falar para alguém do sabor do mel, se não conhece o mel? Como eu posso descrever o mel para alguém que está com problema nas suas papilas gustativas, que é aquilo que nos dá o poder de reconhecer o paladar? Como é então que eu vou falar da doçura do mel? Amados, somente provando o mel, somente sentindo o sabor, o gosto, é que se sabe. A única forma de alguém se persuadir de que o sabor do mel é doce e de que aquela doçura ela é real e é maravilhosa, é provando o mel, é provando que se vê, que se sente o sabor. E esse provar, o texto diz assim: você quer saber a doçura do Evangelho? Não adianta eu falar, mas é necessário você o que? Provar do Evangelho, provar da obra do Espírito Santo, acordando ou fazendo reviver a nossa alma para as verdades espirituais que João 3,16 coloca. Eu hoje pela manhã meditava com a igreja no Salmo 84. Próximo domingo vamos continuar nele. E aí o Salmo 84, ele nos estimula, irmãos, a estarmos na casa de Deus, que é indiscutivelmente o melhor lugar para estarmos. Leiam o Salmo 84. Mas não adianta eu falar que melhor lugar para entendermos isto é quando nós provamos isto. Provamos estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, estando na comunhão com a igreja. Provar, ver a obra do Espírito Santo. Isso, sabe o que é, amados? Isso é um novo nascimento, isto é salvação, isto é avivamento, é despertamento, é consagração, é fervor. Eu acredito que mais do que nunca a igreja contemporânea, ela está precisando disto, ela está precisando um renovo, ela está precisando um despertamento, ela está precisando de um avivamento, ela precisa de consagração, ela precisa provar da doçura do Evangelho. É isso que João, neste texto, nos alerta. Então, eu quero que você passe a refletir neste texto, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho
unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falo agora para aqueles que já provaram do Evangelho, mas não estão sentindo o seu sabor, pois perderam as papilas gustativas da alma, não conseguem mais sentir o sabor de estar na presença, na comunhão. Você sabia que se o apreciador ou apreciadores do café, por exemplo, eu gosto muito de café, eu gosto de sentir o sabor do café, de degustar o café. E eu não sei se vocês sabem degustar um bom café. Um bom café, você prepara o café e não põe açúcar, não põe sal, e ali você sente o sabor do café. Para quem gosta de café e quer sentir o sabor do café, vai uma dica. Você chega e pede uma água com gás. E aí você toma a água com gás, depois você vai e toma um café sem açúcar e sem adoçante. Mas por quê? Por que você toma a água com gás antes do café? Porque aquela água com gás, ela vai tirar todo o sabor que estão ali ainda nas tuas papilas gustativas, e ela não deixará outro sabor misturar. Então quando você vai e começa a provar o café, você sente somente o sabor do café. Eu não sabia, muitas das vezes peço um café expresso, em alguns lugares onde você vai e pede um café expresso, ele vai te dar um pedacinho de chocolate. Eu achava que aquilo era para adoçar o café, e eu prontamente colocava dentro da xícara e mexia o chocolate esperando que derretesse, e aí eu tomava. Eu achava que é para adoçar, mas eu não tomo café doce. Como ele me dava, eu não vou jogar fora, colocava dentro do café e derretia. Não é para isso. Já é para bom serviço. Você toma o café e após tomar o café, você pega o chocolate e come aquele pedacinho de chocolate. Para quê? Para acentuar o gosto do café. Ele acentua o gosto do café. Você passa a sentir a profundeza, o sabor, o gosto do café. Amados, como é que nós podemos aplicar isso? Eu não estou aqui para dar uma aula de degustação de café, não é esse o objetivo. Mas é para refletirmos em relação à nossa relação com o sagrado. O Senhor, pela palavra, e o Senhor já nos entregou a palavra, e pela palavra, o Senhor, Ele limpa todo e qualquer sabor que esteja impedindo de sorver e degustar o Evangelho de Cristo expresso aqui em João 3,16. Que Ele prepare, que Ele aguce as tuas papilas gustativas da alma, para que ao receber a palavra pelo Espírito Santo, a palavra ela possa realçar o sabor doce do Evangelho. Veja como funciona quando você permite a ação do Espírito Santo. Você começa ali a degustar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai preparar este momento maravilhoso de degustação da doçura do Evangelho. Mas quando não sabemos aproveitar, queridos, o sabor, a doçura do Evangelho, João 3,16, ele nos alerta, ele alerta-nos para o risco de perecer.
Está lá o texto que eu li há pouco. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. A verdade sobre este texto para nós hoje é bem simples. Apesar de provavelmente ser uma das coisas mais importantes para nós sabermos em toda a nossa existência na terra, isto é, você e eu pereceremos, todos nós um dia morreremos, todos nós. Mas eu estou falando da morte física, da primeira morte. Mas aqui o texto, ele está falando não da primeira morte, mas o texto, ele está se referindo da segunda morte. Esta aqui é uma análise que deve ser feita. Se não depositarmos a nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo, pereceremos. Está aí o texto. Pereceremos. A parte de Cristo, amados, todos nós pereceremos. Sei que é duro e bastante controverso o que eu acabei de dizer, mas esta aqui é a pura verdade do Evangelho. Portanto, eu queria que você pudesse pensar muito bem nesta questão. O que então que João quer nos dizer quando ele fala no Evangelho de João 3,16 sobre perecer? Aqui o verbo perecer é um daqueles verbos cuja definição, quando comparado com o que o Aurélio nos fala, ele foge um pouco do sentido bíblico. Porque Aurélio vai falar aqui que perecer é o quê? É acabar, é findar, é ser destruído, é ser devastado. Seria isto. Ou seja, é morrer. Acabou. É isto que o Aurélio vai nos dizer. Mas quando eu busco aqui o sentido bíblico de João 3,16, que diz: quem não crê já está condenado por não crer no nome do Senhor Jesus. João 3,18. O texto aqui, amados, ele é muito mais, ele vai muito mais além, é muito mais profundo. A questão aqui não é simplesmente morrer, mas já estar sob a condenação de Deus, o que piora infinitamente mais a morte. Esta semana eu vi um vídeo interessante, eu não sei se é real ou falso, porque hoje o pessoal manipula tudo, eu não sei se é fake, mas aquilo me impactou. Colocaram no grupo da nossa família, num local, acho que eles diziam ser na Índia, abriu uma grande cratera, e aquela cratera muito grande, ela podia ser visto ali em uma fornalha imensa. E eu vi aquele vídeo, era como se estivesse ali a boca de um vulcão. Mas o que chamou a atenção na narrativa daquele vídeo eram as vozes que se conseguia ouvir vindo daquele buraco com uma fornalha muito grande. E ali a filmagem, ele tenta fazer ali um apanhado e diz assim: o inferno será muito pior do que isso ali. E era impressionante, ele colocava o áudio, e ali no áudio a gente podia ouvir vozes gemendo de dor. Aquilo pode ser falso, mas aquilo me deu uma ideia do que será o lago de fogo, que a Bíblia relata, para aqueles que perecerão, para aqueles que não observarem o alerta do Senhor Jesus, a condenação eterna, ou o juízo de Deus sobre toda a criação. Por exemplo, amados, podemos aqui observar João 3,36. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. E eu sinceramente creio que quando João 3,16 fala claramente sobre perecer, é aquele que rejeita, aquele que não está com o Filho de Deus. Estes estarão condenados a perecerem. O que João ensina é que somos, amados, pessoas que temos a oportunidade de decidirmos. Eu posso decidir estar com Cristo, como posso tomar uma decisão para ir para a morte eterna. Não é isto que Deus quer. Deus não quer que pereçamos, porque perecer é tormento ardente. É isto. Em outro livro, já em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, João, escrevendo ali na ilha de Patmos, ele escreve o último livro, 14:10, diz assim: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Perecer não é como alguns dizem, morreu, acabou. Não, não é. Perecer, dentro de uma visão bíblica, teológica, perecer é permanecer existindo eternamente em tormento ardente no inferno. Isto é o que João está dizendo, é um alerta, é um alerta. Perecer, irmãos, é separação da glória de Deus. Isto é perecer. Vejam que Paulo descreve o que é perecer. Paulo, ele quando escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica, em 2 Tessalônica, capítulo 1, versículo 9, Paulo ele diz assim: eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Olha o texto: sofrerão a pena de destruição eterna. Amados, aqui neste mundo, Deus se revela a nós em milhares e milhares de maneiras a cada dia. Isso é, se quisermos ver, o Senhor está se revelando. No inferno, porém, os que perecem serão o quê? Cortados de toda a sua glória, serão cortados da sua presença, e aí eles experimentarão apenas o que? Experimentarão a ira de Deus. É isto que eu queria que pudéssemos refletir nesta noite, que você pudesse pensar um pouquinho, que com temor você pudesse analisar e avalizar como é que está a sua vida, como é que está o teu relacionamento com Deus, como é que está a tua intimidade com Deus. Além de João e de Paulo, Jesus ele também nos fala da duração deste estado de perecimento. Jesus Cristo, ao ser registrado ali no primeiro evangelho, em Mateus capítulo 25, no versículo 46, Mateus diz assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.